A leitura da Epístola primeira de São Pedro, 2, 11 e 19. Caríssimos, rogo-vos, como estrangeiros e peregrinos que sois neste mundo, que renuncieis aos desejos carnais que combatem contra a alma. Tende um bom procedimento entre os pagãos, para que, em vez de detraírem de vós como de malfeitores, vendo as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia de sua visita. Sede, pois, submissos a toda a instituição humana, por amor de Deus, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como enviados seus, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos bons. Porque esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Vivi como homens livres, mas não como fazendo da liberdade um véu da malícia, assim como servos de Deus. E sim como servos de Deus. Honrai a todos, amai a vossos irmãos, temei a Deus, respeitai o rei. Servos, sede obedientes com todo o temor a vossos senhores, não somente aos bons e moderados, como também aos geniosos, porque isto é uma graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho segundo São João, 16, 22. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ainda um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. E me vereis. Porque vou para o Pai. Disseram então alguns dos seus discípulos entre si: que é isto que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco de tempo me tornareis a ver, porque vou ao Pai. Diziam, pois: que quer dizer com isto, um pouco de tempo? Não sabemos o que ele quer dizer. Conheceu, porém, Jesus que eles o queriam interrogar e disse-lhes: sobre isto discutis entre vós, porque eu disse: ainda um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco de tempo me tornareis a ver. Em verdade, eu vos digo, haveis de chorar e vos lamentar, enquanto o mundo há de se alegrar. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em gozo. A mulher, quando dá à luz, tem tristeza, porque veio a sua hora, mas logo que a criança nasce, já não se lembra da aflição, pela alegria por ter nascido ao mundo o homem. Assim vós outros, agora estáis tristes, mas outra vez vos verei. Então alegrar-se-á o vosso coração, e ninguém vos há de tirar vossa alegria. Sente-se, por favor. Caríssimos irmãos, estamos no terceiro domingo depois da Páscoa. E também estamos no mês de maio, o mês de Maria, o mês da Virgem Maria. E então faremos aqui, depois da Santa Missa, uns 40 minutos após aqui a Santa Missa, faremos o mês de maio com a bênção do Santíssimo e a ladainha de Nossa Senhora. Já decorreram 3 semanas após o dia santo da Páscoa. E o pensamento, então, que a Santa Igreja se voltou
nesse período foi, sobretudo, o pensamento da ressurreição de Nosso Senhor. Assim, na semana da ressurreição, e cada dia havia uma leitura com as aparições do Nosso Senhor durante aquela semana toda. No domingo em Alves, vimos Nosso Senhor mostrando as suas gloriosas chagas a São Tomé. E no domingo passado, vimos a figura do bom pastor e Nosso Senhor nos congregando, nossas almas como as ovelhas que antes eram desgarradas. Mas neste domingo, a Santa Igreja já nos dirige para uma outra meta. Para um duplo futuro, para o futuro de Cristo e para o nosso futuro. O futuro de Cristo é a sua ascensão, a sua subida ao céu. O nosso futuro é a nossa ascensão, a nossa elevação ao céu. E nesse período, então, pascal, particularmente dessas 3 semanas, e parecia aqui a Terra um lugar semelhante ao Éden, porque era tudo voltado para esse fenômeno da ressurreição de Nosso Senhor, da glória de Nosso Senhor. Mas já vimos aqui na carta de São Pedro a advertência que somos peregrinos e estrangeiros, como também já vimos aqui no Santo Evangelho, São João falando como Nosso Senhor nos explicou, que aqui teremos tristezas. Então, é isso que esse Evangelho, essa epístola hoje realça sobretudo, é que somos peregrinos, estrangeiros e que aqui estamos de passagem. E nessa peregrinação teremos momentos de tristeza. Esse iniciozinho da epístola de São Pedro já diz bastante. Caríssimos, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos que sois neste mundo, que renuncieis aos desejos carnais que combatem contra a alma. São Pedro aqui resume na concupiscência da carne, mas é necessário que se renuncie também às outras concupiscências, a concupiscência da vida e a soberba e a concupiscência dos olhos, isto é, que renuncieis o querer mandar, o querer ter honras, e que também renuncieis o querer possuir de forma desordenada os bens materiais, o ouro, a riqueza. Porque são estas 3 concupiscências
que afeta todos os homens aqui neste mundo, pelo menos uma, e muitas vezes as três atua fortemente na natureza do homem. Então, como peregrinos, não podemos nos sobrecarregarmos de fardos pesados, porque é uma peregrinação bastante longa, ainda que comparada com uma eternidade é bastante curta, mas na nossa concepção humana, muitas vezes, quem tem uma vida longa parece ser bem demorado esse período de desterro. E então o que São Pedro aqui nos lembra é que deveremos renunciar todas esses fardos, essas atrapalhações que nos afastam da nossa pátria, que é o céu. Também, lá um pouquinho adiante, São Pedro fala da necessidade da submissão às autoridades, às eclesiásticas e às civis. Sim, claro, é uma obrigação grave a submissão, e é muito útil ver no superior, à luz da fé, que aquela ordem, aquele superior representa Deus, desde que ele não usa de arbitrariedade do seu poder, ele não abusa do seu poder, porque, claro, essa obediência ela tem um equilíbrio, ela deve ser equilibrada, ela não é obediência, não pode ser uma obediência absurda, em coisas absurdas. E o próprio São Pedro ainda já falava aqui neste mundo, né, como ele se negava a acatar uma ordem dos chefes judeus que lhes proibia de falar em nome de Jesus Cristo. Os chefes judeus proibiram os apóstolos de pregar, de falar no nome de Jesus Cristo, ao que eles reagiram dizendo que não poderia eles acatar aquela ordem, porque primeiro de tudo estava Deus, em primeiro lugar estava Deus. Então existe essa distinção, não é qualquer ordem que deve ser cumprida, que deve ser acatada, se deve se submeter. Se ela vai contra a lei de Nosso Senhor, ela não pode ser obedecida. A semana antepassada estávamos na expectativa de um novo pontífice, um novo Papa, e eis que atualmente já temos um novo Papa, Leão XIV. Só uma pequena observação a respeito. Primeiramente, acho que não devemos ficar muito voltados para as notícias que aparecem de fontes variadas, ou com aplausos do novo Papa, ou com desprezo do novo Papa.
Acho bastante útil que todos, se não viram ainda, que leiam a pequena mensagem de Dom Tomás de Aquino, o nosso bispo aqui da Resistência, que Dom Ildes deixou aqui no Brasil. Muito sensata a observação dele, bem curtinha, mas bastante sensata. Resumidamente, diz assim, que não devemos esperar do ser humano uma restauração da igreja, e que em tempos passados de crise da igreja, essa conversão, essa renovação espiritual ocorreu quando os católicos compreenderam a necessidade de viver uma vida sinceramente de santidade e de penitência, suplicando a Deus o socorro, para então, na atualidade, mover-se o Papa a fazer gestos, a fazer atos que o céu tinha pedido e que até então não foi cumprido nas condições que o céu pediu, e particularmente a consagração da Rússia ao Coração Imaculado de Maria, como também a propagação da devoção dos 5 sábados. Nosso Senhor vinculou a condição da conversão da Rússia também a propagação da igreja oficial dos 5 primeiros sábados, para reparar as ofensas cometidas contra o Coração Imaculado de Maria. O Evangelho segundo São João, a circunstância que Nosso Senhor falou nesses termos foi na Santa Ceia. Nosso Senhor, então, falou pela última vez, antes de sua ressurreição, pelos apóstolos ali, e um pouquinho já para prepará-los também do que ia acontecer logo após. E esse mais um pouco de tempo não me vereis, e depois de um pouco de tempo me tornareis a ver. Cabe várias interpretações. A primeira é que era uma referência à sua morte próxima. Ali na quinta-feira, Nosso Senhor fala, daqui a um pouco de tempo não me vereis. Isto é, daqui a 3 dias eu vou ser morto, e mais um pouquinho de tempo me retornareis a ver. Isto é, depois da minha ressurreição me tornareis a ver. Mas também se pode interpretar em outro sentido. Por exemplo, depois da ressurreição, os apóstolos não veriam mais Nosso Senhor da forma de carne, da sua forma humana. E mais um pouco de tempo me retornareis a ver. Pode ser na hora da morte, pode ser na hora no julgamento final, e pode ser também na visão beatífica. E então esse tempo que eles viveram aqui na terra, na ausência de Nosso Senhor, assim, pode ser chamado também de pouco tempo, porque a eternidade, comparada com qualquer período aqui neste mundo, é pouco. Esse período aqui neste mundo é pouco. Então cabe também ser considerado também Nosso Senhor falando também desse período que eles ficariam aqui na ausência de Nosso Senhor após a sua ascensão ao céu. E Nosso Senhor profetiza dizendo então que eles haveriam de chorar e de
e de se lamentar. E o mundo então se alegraria. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto os apóstolos estavam desde aquele começo naquela expectativa, naquela estado de espírito de abatimento, e o mundo, estava ali se alegrando e comemorando terrivelmente aquele acontecimento, a morte de Nosso Senhor. E depois que Nosso Senhor ressuscita, os apóstolos não cessam de participar dessa purificação. Claro, tudo aqueles acontecimentos deve ser para nós lições para ser colocado em nossa vida. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E o vosso coração se alegrará. E essa alegria ninguém vos poderá tirar. Eis uma grande diferença da alegria de Jesus, que vem da consciência pura, da consciência tranquila do cumprimento dos deveres, da ação da graça na alma. Diferente da alegria mundana, que é uma coisa momentânea e de repente pode, mesmo aqui na terra, pode ser tirada completamente. Claro, se uma alegria no pecado, se uma alegria na desordem, as consequências virão cedo ou tarde, as consequências dessa falsa alegria. Mas uma coisa é certa, que mesmo aqui neste mundo, esses que gozam dos prazeres do mundo, no fundo de sua alma, existe uma inquietação. É uma coisa natural, porque nós temos na nossa natureza uma atração, um almejar para o infinito, para o sobrenatural. E essas coisas materiais não podem preencher o coração humano completamente. E por isso, quando o homem deixa se levar por essas desordens, ele quer sempre mais, e nunca está saciado. E como o ser humano, por si só, ele não tem como ser completo, ser perfeito, então vem as decepções, vem as desilusões, e se os mundanos, como dizia Santa Teresa, conhecessem a paz da graça de Deus, a paz na virtude, como eles certamente mudariam de comportamento, de procedimento. Mas como vive afastado dos socorros que Nosso Senhor deixou, das virtudes, dos sacramentos, eles não contam com essas santas ferramentas e não entendem como é que uma pessoa faz essas renúncias das coisas aqui da terra, porque dizem os incrédulos, não vou deixar as coisas que eu não vejo, não vou trocar por essas coisas que eu estou vendo e que eu posso usufruir.
Mas também eles não podem negar, os mundanos, que existe a morte e que não pode a morte acabar com essa atração do infinito, do belo, do eterno, e que fica sempre esse desejo na natureza, e caminhar assim para a eternidade, para essa eternidade, nessa incerteza também não é uma atitude correta, porque eles também não têm certeza que vai acabar tudo após a morte. E Nosso Senhor aqui compara, né, que esse pouco tempo se assemelha a uma mulher que, chegando a hora de dar à luz, ela começa a sentir grande tristeza por causa das suas dores, mas que logo que nasce, ela se esquece de todo aquele padecimento pela alegria de ter dado a luz a um homem. E assim será com cada um de nós, se renunciarmos esses pecados e na visão beatífica, então esses sofrimentos desaparecerão completamente, e mesmo aqui neste mundo, os que trilham o caminho de Nosso Senhor, eu sempre me impressiono quando eu vejo as pessoas do mundo apostarem tudo que eles têm em busca do incerto, em busca dos prazeres deste mundo, e não faz o mínimo para aventurar, tentar a virtude, o caminho da virtude. Arriscam a saúde, arriscam a honra, arriscam tudo para trilhar o caminho do pecado, mas para Nosso Senhor não faz o mínimo, não faz o mínimo de esforço. Se eles se decidissem a testar o caminho de Nosso Senhor, o caminho da virtude, certamente eles veriam muita vantagem. Hoje, já de algumas décadas, se colocou no primeiro domingo de maio, para comemorar o Dia das Mães, na nossa visão católica, devemos tirar proveito também desse dia, elevando para um lado sobrenatural, não ficar somente no lado social. Por exemplo, é o mês das mães, sim, inegavelmente, porque o mês de maio é classicamente dedicado à Virgem Maria. E eis aí a mãe que as mães outras devem imitá-la. Eis o modelo proposto para vós, mães. Nas ladainhas lauretana, a invocação de mãe se somam em 11, cada título mais belo do que o outro. E todos esses títulos da Virgem Maria, todos eles vêm do principal, que é Mãe de Jesus Cristo, Mãe de Deus, Mãe da Divina Graça.
Encontrei ontem um soneto nosso aqui, e que fala um pouquinho sobre a mãe. Lerei. Boa mãe, boa esposa. Quando se conheceram, parecia a cada um o outro a perfeição. Ela sem falha, eles todos são um sonho, eis a família que nascia. Porém, no decorrer do dia a dia, vício ou defeito aumenta em visão. A falha própria esconde a elevação que o outro tem na maior valia. Se o filho vem à mãe, perde o juízo, deixando de algo ver bem no esposo, o lar desmoronando em prejuízo. Há de ser boa esposa, se é mãe boa, quem tem o coração mais generoso em toda a direção que mais se doa. Irmão João Paulo, FBMV, o autor do soneto. Então, vós, mães, tendes um papel muito importante neste mundo, sempre tiveram, particularmente na atualidade, desde o mínimo que se pode exigir de uma mulher é o desejo de ser mãe, gerar biologicamente o mínimo, que é uma coisa tão natural. Mas não seria perfeito somente essa disposição, porque a parte mais nobre do homem é a alma, é o espiritual. Então, seria uma mãe de alguma forma incompleta, mas a mãe completa seria como umas que nós conhecemos, a mãe dos santos, que também foram santas, e que prezava mais pela alma do filho do que pelo corpo. E assim, se proceder, não cairá na crítica, na santa crítica de São Afonso de Ligório, dizendo que os pais amam mais o corpo do filho do que a alma. Então é isso que a igreja, a sociedade deseja, espera de vós, mães, que procedais como mães, como boas mães, e olhando bastante esse lado do espiritual. E assim, com esse cuidado, com essa renúncia necessária para a mãe, podereis então restaurar o mundo decaído. E pedindo à Virgem Maria que dê força, dê fortaleza às mães e que dê muito amor a essas mães, que aceitem o seu papel de mãe e que possam então assim se salvarem com o cuidado dos filhos, como São Pedro nos lembra, que as mães se salvarão pelo cuidado, pela dedicação dos filhos, debaixo de tanto custo, debaixo de tanta renúncia. Que aprendamos então com São Pedro, caminharmos neste mundo como peregrinos e estrangeiros, e que também
como diz o Evangelho, aprendamos a suportar com alegria as contradições, as contrariedades, as purificações, e assim esperarmos então a nossa palma na nossa pátria eterna.